Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, gente. Começando pela Tirol FM, mais um Espaço Empreender. Na manhã deste sábado, deste final de semana, esse espaço que a Tirol FM oferece já me perdi nos números, né? Mas são mais de 2 anos, são mais de 140 entrevistas que nós ouvimos nossos empresários, empreendedores culturais, sociais, esportivos, é claro, empresariais também, nossos parceiros da rádio e lideranças do Vale do Taquari como um todo. Poderia citar aqui várias delas. Mas neste mês de maio de 2017 é o mês que o nosso município completa aniversário, né? Estamos de aniversário aqui em Teutônia, da emancipação lá de 1981, e a gente fez por homenagear e até para valorizar essas pessoas que tocaram o nosso município. Acho que talvez esse seja o termo mais bem utilizável, dizer que eles tocaram porque eles estiveram à frente da gestão. O senhor Elton Klepker, que infelizmente no passado faleceu, que foi o nosso primeiro prefeito, depois tivemos o Silvério, depois tivemos o Ricardo, a qual você já teve a oportunidade de escutar há 2 semanas atrás. Primeiro o seu Silvério, depois o Ricardo, e hoje pela manhã recebemos a visita dele, que foi 4 anos vice-prefeito da gestão do Silvério Lircin e depois por 8 anos assumiu a prefeitura de Teutônia, ou seja, muito recente, né? Esteve até dia 31 de dezembro de 2016 como gestor, como prefeito de Teutônia, nosso amigo Renato Altman. Sabe que prefeito e professor eu acho que tem sempre a mesma coisa, né? Eu continuo chamando a minha professora lá do primário de professora. Prefeito eu acho que vai mais ou menos por aí também, né? Vamos te chamar para sempre de prefeito, Renato. Bom dia. Bom dia, Vini. Certamente professor é muito marcante. Primeiro, agradecer a oportunidade, Vini, de estar aqui e desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Mas o professor é sempre marcante e realmente é uma marca que fica para a vida toda e a gente sempre se recorda dos primeiros professores. Mas, Vini, obrigado pelo convite. É sempre importante neste mês de maio estar falando para a população de Teutônia, porque é uma data importante, né? Uma data que o nosso município, que tanto nos orgulha, completa 36 anos de vida, né? De muita luta, de muita, mas acima de tudo, de muita alegria, de muitas conquistas para todos nós teutonenses. Então fica desde agora já o nosso cumprimento para todas as pessoas que foram tão importantes desde o momento de emancipação, depois de toda a construção do município e até os dias atuais, a todas as pessoas que de uma ou outra forma ajudaram a construir este tão belo e pujante e jovem, né, município de Teutônia. Isso que eu ia chamar a atenção, né, Renato, porque nós vamos fazer 36 anos, né? Nós temos municípios centenários aqui na região. Acho que é o mais jovem, acho que é um dos mais jovens com esse grau de desenvolvimento, né, Renato? Certo. É um dos mais jovens, né? Já com um filho, que é o município de Westfália, que também é um município muito pujante. Temos muitos amigos no município de Westfália e a gente sempre torce também que o município de Westfália se desenvolva e como vem se desenvolvendo, né? O nosso município mãe, que é Estrela também, é um belo município. Então, a nossa região como um todo é uma região muito pujante e a gente gosta e fica muito feliz quando, além do município de Teutônia, todos os outros municípios da nossa região tenham conquistas, tenham desenvolvimento em todas as áreas. Exatamente, né, prefeito? O senhor foi prefeito aí por 8 anos, 4 como vice, mas não dá mais para pensar numa cidade e numa administração isolada, né, prefeito? Nós temos que expandir tudo isso, né? Claro que sim, Vini. Todos os municípios têm as suas questões particulares, né? Tem ainda, por mais que seja uma micro-região, mas ainda dentro desta micro-região, cada município tem muitas vezes os seus problemas em áreas diferentes, mas de um modo geral, a gente tem que procurar ações que contemplem a todos, na área do turismo, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. Nós temos inúmeras parcerias enquanto prefeito, por exemplo, na área da segurança pública, né? Desde os bombeiros voluntários, né? Parcerias também com a cedência de outros municípios que contemplam todos. Então, é uma construção em conjunto, muitas buscas no governo estadual,
muitas buscas no governo federal também em conjunto com outros municípios do Vale. Prefeito, sabe que se eu for viajar pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, pela região, e alguém me perguntar, eu conheço o prefeito Renato, o ex-prefeito Renato, e se alguém me perguntar qual foi a marca da sua administração, eu vou utilizar uma frase que o senhor utilizou pelo menos nos últimos 8 anos, ou nos 5 anos em que eu estou aqui na Rádio Tirol FM. Equilíbrio. Certo. Essa foi de fato a marca do prefeito Renato Altman? Sem dúvida nenhuma, Vini, sem dúvida nenhuma. E a gente sempre vê, principalmente nos debates eleitorais, muitas vezes, não, se eu vencer eu vou priorizar educação, saúde e segurança pública, né? E são todas elas importantíssimas, são fundamentais. Mas eu tenho convicção disso, que é muito interessante, muito importante tu investir os recursos públicos de forma equilibrada. Por quê? É difícil dizer qual é a secretaria mais importante. Eu só acredito na melhoria da sociedade investindo na educação. Tá? Hoje, no mercado competitivo, mercado de trabalho competitivo que nós temos, nós precisamos ter os nossos jovens muito bem preparados. Então, o investimento em educação e cultura é fundamental. Tá? E quando a gente fala, Vini, em educação, a gente não fala só em conhecimento dos fatos, da disciplina, da matéria. Quando eu falo isso, procurei sempre nos 8 anos falar isso, passar isso para a nossa secretária, que o importante é a construção do ser humano, é o conhecimento dos fatos, da matéria, da disciplina, mas o resgate dos valores que são tão importantes, né? De lealdade, de amizade, de respeito, de solidariedade, na construção do ser humano. Então, a educação é fundamental, até para que tu tenha um mercado qualificado, para poder competir neste mercado de trabalho tão disputado que nós temos hoje. Saúde é primordial, saúde tu não faz nada sem saúde. Segurança pública é fundamental, não adianta tu ter saúde, tu ter educação e tu não ter segurança para caminhar na rua. Daqui a pouco tu tem tudo isso, tem saúde, educação, e tu sofre um acidente, ou tu é assaltado, enfim, então precisa ter segurança pública, até para as nossas crianças também. Investimento no setor primário, Vini, é fundamental, manter o nosso jovem no campo, diversificar a economia, não trazer este pessoal todo do interior para dentro do perímetro urbano, então é fundamental. Me corrija se eu estiver errado, prefeito, foi na sua administração que Teutônia atingiu o primeiro lugar no retorno ICMS, né, no setor primário? Foi durante os seus 8 anos também ou foi antes também? Não, Vini, foi desde o ano de nós assumimos no ano de 2009 como prefeito, e a partir do ano de 2011, Teutônia ocupa o primeiro lugar no Vale do Taquari em ICMS oriundo do setor primário. Claro que isto é um trabalho em conjunto, é um trabalho do governo municipal, é um trabalho do nosso sindicato, da agricultura aqui de Teutônia e Westfália, da cooperativa Languiru, do Colégio Teutônia. Então é um trabalho de várias mãos, né, que fizeram que o nosso setor primário, que é tão importante, Vini, ocupe essa posição de destaque no Vale do Taquari aqui. Então, Vini, voltando ao assunto do equilíbrio, é fundamental isso que a gente tenha. Nós criamos na nossa época, no nosso período também, a Secretaria da Juventude, porque nós precisamos ouvir e incentivar os nossos jovens. Claro que o resultado muitas vezes não é imediato, mas é importante que se dê espaço para o jovem também. A Secretaria da Assistência Social é muito importante. Então, todas elas, indústria e comércio, Vini, né? Claro que nós precisamos ter essa secretaria, atrair novos investimentos, mas aí também vai uma das questões que eu sempre procurei enaltecer durante o nosso período. Que tipo de Teutônia nós queremos ter para daqui a 20, 30, 50 anos? Eu tenho sempre para mim que tu não mede o desenvolvimento do município pelo número de habitantes. Tu mede o desenvolvimento do município pela qualidade de vida que este município pode oferecer aos seus habitantes, aos seus munícipes. Então, sempre muito cuidado na atração de novos investimentos. Que tipo de investimentos? Eu fico muito mais feliz quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu no nosso período, o setor primário se fortalecendo,
se fortalecendo. Quando nós, em 2009, quando nós assumimos, o setor primário representava em torno de 17% da formatação do nosso orçamento. E entregamos com praticamente 24%. Né? Então, isso é de suma importância. Então, são muitas ações que foram feitas, que fazem do nosso município, este belo município. Né? Uma outra questão do setor primário, Vini, que também foi marcante no nosso governo, nós terminamos com a expansão urbana, né? Foi uma questão polêmica e a gente sempre tem que agradecer o Legislativo também por aprovar matérias delicadas, porque muitas vezes elas ferem determinados interesses, né? Mas nós temos ainda muitas áreas dentro do nosso perímetro urbano para fazer loteamento, então, e precisamos do nosso setor primário forte. Sim. Então nós fizemos esta lei eliminando o fim da expansão urbana. Muito bem, são algumas das ações, né, que o prefeito Renato Altman, que está conosco aqui hoje pela manhã no Espaço Empreender. Prefeito, o senhor teve ligado diretamente com a política, o senhor que é empresário, e teve ligado à política durante 12 anos de forma mais efetiva, como vice e 8 anos como prefeito. Dá para analisar o nosso contexto político estadual, nacional, essa turbulência toda que nós vivemos, e até que ponto ela se reflete no nosso município, até que ponto ela se refletiu com o senhor como prefeito até 5 meses atrás, né, dia 31 de dezembro, o prefeito era Renato Ayrton Altman. Esse momento político que a gente vive a nível de Brasil, né, a nível de Estado, até que ponto que ele reflete pela sua experiência? Agora estamos tendo a Marcha dos Prefeitos a Brasília, né? O senhor participou também enquanto prefeito. Até que ponto esses reflexos chegam aqui no nosso agricultor, na nossa cooperativa, no nosso comércio, prefeito? Vini, elas chegam de forma fulminante, de forma bem objetiva, e na política, cada pessoa, não só na política, no dia a dia, cada pessoa tem a sua forma de agir, o seu modo de ser, e eu sempre tive o entendimento que a boa política é consequência da boa gestão, e a recíproca nem sempre é verdadeira. Então, o que acontece? Hoje nós vivemos num estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que está num estado pré-falimentar, né? Em várias questões, questão de segurança pública, questão de saúde. Então, e a gente vê muitas vezes isto acontecendo por todos os partidos, né? Todos os partidos passaram no governo do estado, não fizeram gestão. E eu não acredito em nada na administração pública, na administração privada, que não tenha gestão. Ali está as ações do prefeito, do governador, dos vereadores, do presidente da República, no reflexo que esta boa gestão traz para a comunidade, traz para o seu povo. Que quando tu faz boa, e muitas vezes os prefeitos, e não é porque agora eu não sou prefeito, eu vou mudar o discurso, bem pelo contrário, vou enfatizar cada vez mais, os prefeitos talvez sejam os mais penalizados em todos os sentidos, em todas as esferas públicas do nosso país. Muitas vezes, quando o presidente da República ou o governador não cumpre, né, ou a lei da transparência, ou a lei da responsabilidade fiscal, que hoje é muito, muito presente, ele não tem suas contas rejeitadas, ele não tem nada disso. Né? Agora, o prefeito, se não cumprir os 15% na saúde e os 25% da educação, ele tem as contas rejeitadas. A cobrança em cima dos prefeitos é muito mais forte do que é em cima do governador e em cima do presidente da República. Né? E onde que as coisas acontecem, Vini? A gente vê hoje um movimento muito forte de todos os prefeitos, né? São em torno de 5.500 municípios no Brasil, todos indo a Brasília. Eu não fui tantas vezes não, porque hoje também muitas coisas tu consegue resolver por telefone, sim. E-mail, enfim. Mas o que a gente vê hoje? Todo mundo indo a Brasília para passar o chapéu, né? Para pegar muitas vezes uma emenda, que até muitas empresas não têm mais nem interesse em executar uma emenda, porque elas praticamente sempre atrasam, enfim, ela é de difícil execução, é muito burocrática. Então,
seria muito melhor se esta forma fosse mais descentralizada, se nós tivéssemos muito mais apoio por parte do governo federal na divisão do bolo tributário, né? Ou seja, Vini, de cada R$100 que hoje os nossos empresários geram aqui no nosso município de Teutônia, só em torno de 13 ou talvez 14 reais permanecem aqui. O resto vai tudo embora. Tu te imagina 5.500 prefeitos indo a Brasília, gastando com hotel, gastando com táxi, gastando com diárias, né? Todo este recurso poderia ser evitado, né? Se fosse melhor distribuído para todos os municípios, assim como é o FPM, né? Ou seja, e muitas vezes nas próprias emendas o prefeito depois, ou o vereador, ou o secretário, fica de mãos atadas. É uma maneira de barganhar que o deputado sempre tem, de passar recursos. Então, eu tenho convicção, e dizia isso antes, que nós precisamos de imediato um novo pacto federativo, né? Esse pacto federativo que aqui está, ele é suicida para os municípios, né? Então, cada vez mais o prefeito que hoje... Porque uma ação, Vini, que tu tem hoje num governo municipal, ele se reflete para muitos e muitos anos, né? E eu tenho isso comigo, vou te dar um exemplo de uma ação que poderia inviabilizar o município para o futuro. Até porque lá no ano de 2012... até foi encaminhada uma lei, e eu vetei ela, onde a prefeitura deveria complementar a aposentadoria dos funcionários. E eu disse que isto seria inviável, porque daqui a 20 ou 30 anos, o município teria 2 folhas de pagamento. Então, se nós tivéssemos acatado essa decisão, seria uma irresponsabilidade. E nós dissemos que o ideal seria criar o RPPS, o regime próprio da Previdência Social, onde o servidor público contribui com este fundo e depois se aposenta com este fundo. E isso foi aprovado, está feito. Também é uma ação histórica que vem de encontro ao nosso servidor público, que hoje deve ter um orçamento já passando dos 10 milhões. Nós, quando entregamos, já tinha acho que praticamente 10 milhões em caixa. Então hoje já deve ter uns 11, 12 milhões tranquilamente em caixa o nosso RPPS. E não inviabilizou o município, né? São ações, esse tipo de ações que são importantes. Uma ação dessas é muito mais importante, é muito melhor do que daqui a pouco uma emenda de 200, 300 mil. Então tem muitas questões que são consequência da boa gestão, né? De tratar com responsabilidade o dinheiro público, que vá trazer uma satisfação para os nossos habitantes. Agora, também tem que ficar muito claro, né, Vini, que não existe solução mágica, não existe nenhum mágico. Quer dizer, os municípios fazem a sua parte, mas precisamos que também na área da saúde, na área da educação e da segurança pública, o Estado faça a sua e a União faça a sua. Prefeito, o que é mais importante hoje? Deixa eu aqui só localizar o nosso ouvinte, que está ouvindo eu chamar de prefeito, porque eu brinquei com o ex-prefeito Renato aqui na abertura do programa, dizendo justamente isso, né? Que professor é para sempre professor, presidente é para sempre presidente, governador, a gente acostuma chamar de governador também, lá se vai, e a gente, por vezes, esquece de botar o ex na frente, por isso que eu prefiro chamá-lo sempre, como chamei o Ricardo de prefeito, como chamei o Silvério de prefeito, e também por vezes eu chamo aqui o nosso prefeito e ex-prefeito Renato Altman. Prefeito, eu lhe pergunto justamente isso, não falando em arrependimento em hipótese alguma, mas se o senhor olhar hoje para suas 8 administrações, tem alguma coisa que o senhor pensou, que o senhor pensa hoje, acho que eu poderia dar um pouco mais, ou o senhor sai plenamente, o senhor, a sua equipe? Hoje nós temos o Delcio, que é vereador, que teve na sua equipe. Eu me recordo de todas as secretárias e secretarias da acessibilidade que tínhamos. Nunca tive, enquanto jornalista e radialista, problema de falar com nenhum deles. E tenho que citar por justiça a sua secretária de Educação, a Inara, em nome de todos os outros secretários que sempre me atenderam muito bem. Mas tem alguma coisa que ex-prefeito Renato olha para trás e pensa, poxa vida, talvez eu teria feito não diferente, mas eu teria realizado no município? É possível fazer essa, como eu disse, sem nenhum grau de arrependimento, né? Mas uma avaliação. O senhor já fez essa avaliação? Vini, e muitas vezes, e eu não estou dizendo isso agora, eu dizia isso enquanto prefeito dando entrevista,
que nós não somos o Joãozinho do Passo Certo, né? Que nem tudo o que a gente fez, talvez, pudesse ter sido feito de uma maneira melhor ainda, né? Mas o que a gente sempre procurou, voltando à questão de equilíbrio, de investir em todas as secretarias, de fazer uma administração de paz, né? Tu e todos os órgãos de imprensa onde nós dávamos entrevistas são testemunhas disso, de nunca vir aqui falar dos ex-prefeitos, de rancor, nenhuma desse tipo de situação, sempre querendo que o município apareça mais do que o prefeito. Né? E quem me conhece, quem participou, sabe do que eu estou falando. Agora, tem sim uma situação, do modo geral não, do modo geral, assim, praticamente a grande maioria das coisas nós faríamos de novo, porque tu tem que fazer com convicção, mesmo sabendo que poderia ter feito alguns ajustes, é claro que sim, em qualquer lugar, né, Vini? Aqui na empresa, em qualquer empresa, nas casas, sempre tem ajustes a serem feitos, sempre tem situações que podem ser melhoradas, e na prefeitura não é diferente. Agora, tem uma situação que me frustrou talvez não, seja a palavra muito forte, mas em uma situação que não é de competência do município, não é de responsabilidade do município, é de responsabilidade do Estado, mas que nos 8 anos não teve uma solução bem definida e continua não tendo e nunca teve, que é a nossa Via Láctea. A Via Láctea, sim, é uma situação que continua preocupando muito, né? Muitas, Vini, mas muitas audiências, muitas promessas, muitas audiências públicas, muita conversa e pouca ação em relação por parte do governo, de todos os governos, Vini, de todos, em relação à nossa Via Láctea, né? É a rodovia, Vini, Teutônia está fazendo 36 anos. Essa rodovia tem praticamente a mesma idade. Né? E se nós formos olhar de lá para cá, ela não recebeu investimentos na estrutura. Quais foram os investimentos? De capeamento, de sinalização, de roçada, tapa-buraco. Mas nos trevos, por exemplo, são os mesmos trevos de 36 anos atrás. O acostamento é o mesmo acostamento de 36 anos atrás. Então, eu sei que todos os prefeitos que me antecederam também tentaram fazer isso. E agora a gente está vendo boa vontade por parte do secretário Pedro, que é uma pessoa de bem, uma pessoa muito comprometida, uma pessoa muito correta, e talvez nos próximos dias tenha alguma sinalização, né, por parte do secretário, que de todos os que passaram no governo do estado, certamente foi o que mais deu atenção para Teutônia, foi o secretário Pedro Westphalen, e a gente fica com uma esperança muito grande, que mesmo não sendo no nosso governo agora, mas que seja no governo do prefeito Jonathan, que a gente tenha melhorias na Via Láctea, né? Porque eu muitas vezes eu via também, prefeito, mas vamos municipalizar, não é tão fácil municipalizar a Via Láctea. E mesmo se fosse, é um custo de manutenção muito grande, né, Vini? Nós já temos tantas competências que não são do município, que é a prefeitura que faz, porque daqui a pouco acaba faltando dinheiro para as coisas que são da competência do município. Então, o que nós temos que fazer é continuar pleiteando, continuar buscando. Vou te dar no início do nosso governo, lá em 2009, Vini, nós fizemos um projeto de iluminação desde o trevo lá da Rota do Sol até no Posto Canteiros, no bairro Canabaro, de iluminar. Minto, até um pouquinho, até a entrada da São Jacó, passando até a entrada da São Jacó, de iluminação, projeto pronto. Né? E seria custeado pela prefeitura. Nós até hoje não conseguimos a autorização, né, de fazer esse trabalho. Então, esta para mim é uma das maiores decepções de não ter conseguido fazer melhorias diretas, porque nós fizemos muitas, talvez as pessoas não se lembrem, não saibam, muitas obras simples na Via Láctea, no nosso governo, enquanto era vice também, de alargamento, por exemplo, das rótulas, né? Muitos lugares nós aterramos e fizemos uma área de escape maior, foram obras que nós fizemos. Aquela pista de caminhada que foi iniciada lá do lado da Calçados Paquetá também, foi iniciada lá, enquanto era vice-prefeito na época. Então, muitas ações nós fizemos que não eram da nossa competência, mas de forma de investimentos pesados, né, Vini, isso realmente não aconteceu na Via Láctea. Prefeito, olhando agora como ex-prefeito, né? Olhando como cidadão teutonense, como empresário,
que dá para projetar para nossa cidade tão jovem, com 36 anos. Desses 36 anos, o senhor esteve 12 anos ligado diretamente com a administração pública, diretamente como gestor do município. O que dá para projetar, prefeito, para os próximos 36 anos? Talvez seria em demasia, mas o que a gente pode projetar para os 10 anos? O que o senhor agora, como cidadão teutonense, como sempre foi, espera do município? Não estou te perguntando o que espera da administração, estou te perguntando o que espera de nós, enquanto imprensa e parceiros, da nossa população, das nossas comunidades, das nossas associações e das nossas cooperativas. O que o Renato hoje, despido de prefeito, espera da nossa cidade? Vini, e quero deixar muito claro, né? Eu torço que este governo também, do prefeito Jonathan, vá bem. Torço para isso, né? Até porque, assim, eu nasci em Teutônia, moro em Teutônia e queira que daqui a muitos e muitos anos também morra aqui no nosso município. Então, eu tenho um carinho muito especial por Teutônia. E independente, eu já dizia isso em outros momentos, é fácil de administrar. Claro que tem as suas preocupações. É um pouco de força de expressão que eu estou dizendo. Sim. Não vou dizer fácil, mas é bom administrar o município de Teutônia com este empresariado que nós temos. Nós temos empresários arrojados, né? Empreendedores, nós temos as nossas cooperativas, como falava antes, o nosso setor primário muito forte. Então, eu acredito muito no potencial de Teutônia. Teutônia está muito bem localizado, né? O que talvez no futuro próximo tenha que ser revisto é as áreas de investimento do nosso município. Se nós formos olhar, nós não temos tantas áreas assim para instalação de empresas na Rota do Sol nem na Via Láctea, né? Porque o nosso perímetro não é tão grande assim. Começa ali na Geralda, termina aqui a Rota do Sol, termina aqui em cima, ali onde era o frigorífico, ali o frigorífico na Westfália. E ali logo, já passando a entrada da São Jacó, já termina também a nossa extensão da Via Láctea. Então, são pequenas situações assim que podem ser revistas, mas eu acredito, no que eu dizia antes, eu gostaria de ver Teutônia daqui a 30, daqui a 50, daqui a 100 anos, não se preocupando em número de habitantes, né? Sendo um município, ninguém quer competir com ninguém de ser maior em termos de população, mas de ser um município com qualidade de vida, que dê opção para o nosso jovem, né? Que o jovem também tenha mercado de trabalho, ver que tipo de empresas que a gente traz para o município de Teutônia, empresas que além do desenvolvimento econômico, também se preocupem no desenvolvimento social e, acima de tudo, nas questões ambientais. Então, é esta Teutônia que trate bem os nossos idosos, né? Que já é um marco do município de Teutônia. E acredito muito e torço para que isso aconteça, né? E Teutônia está bem estruturada, como dizia antes, muito bem, 100 quilômetros de Caxias, 100 quilômetros de Santa Cruz, 100 quilômetros de Porto Alegre. Então nós estamos muito bem localizados, temos um potencial muito grande, escolas muito boas no nosso município, né? Há uma rede municipal também muito qualificada na questão da educação, mas que acima de tudo se invista bastante em educação, né? Porque só acredito numa sociedade melhor, com pessoas educadas, com pessoas prontas, né, para viver em sociedade. Prefeito, eu tenho 2 minutos e meio para lhe fazer a última pergunta. Antes da última pergunta, te agradecer em nome dos 33 mil habitantes de Teutônia, assim como eu agradeci ao Silvério e ao Ricardo por terem disponibilizado, no seu caso, 12 anos da sua vida, né? Diretamente ligadas ao nosso município de Teutônia. 8 anos como prefeito, 4 anos como vice-prefeito. Então, em nome da população teutoniense, seja aqueles que votaram, que apoiaram, mas é nosso dever e obrigação reconhecer. Quero lhe perguntar e lhe agradecer a oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez. Acho que é a primeira vez como ex-prefeito, né? Mas agradecer que tenha disponibilizado esse espaço para nós e para os nossos ouvintes de casa. E quero que o senhor deixe, em poucas palavras, a sua herança. Qual foi a sua herança para Teutônia? Dentro de tudo isso que a gente falou, dentro de todas as obras, obras físicas como o pavilhão multiuso, obras não físicas como a questão dos loteamentos, mas qual a herança em 1 minuto e meio que o prefeito Renato deixou para o município, que vai orgulhar seus filhos, seus netos,
sua família e a todos nós teutonenses. Vini, 1 minuto e meio é impossível, mas assim, uma rápida pincelada. Como eu dizia antes, um dos grandes problemas do nosso município é mobilidade urbana, né? São bairros separados, ainda bastante separados, mas assim, se nós formos olhar de um modo geral, quem não se lembra lá, se nós tirássemos uma fotografia, agora eu falo em obras históricas, né? A Estrada Velha que liga Languiru a Canabarro. Poxa, foi uma obra histórica que nós fizemos, que aproximou os dois bairros. A linha Ribeiro, por exemplo, quem não se lembra das enchentes, que não conseguia ir para a Estrela, e agora nós aproximamos a obra da linha Ribeiro. A obra das Posses, uma obra tão importante. A Carlos Arn, toda ela revitalizada desde a divisa de Paverama até a saída de Canabarro. A várzea, O que era a várzea antes e o que é hoje. Mas poderia ter sido mais larga? Poderia, mas infelizmente não foi possível, até por questão de divisas, enfim, mas está muito melhor do que era antes. A duplicação da ponte do Arroio Boa Vista, quem se lembra como é que era aquela ponte antes e como é agora? A Cuba, a 2 Leste, a 1 Oeste, Vini, nós fizemos praticamente 80 quilômetros de pavimentação, levando em conta uma rodovia de 7 metros de largura. Foram muitas, mas fizemos muita saúde também, sempre investindo em torno de 25%. Fizemos 3 postos de saúde, no loteamento 8, no bairro Teutônia, no bairro Boa Vista. Na área da educação, quantos investimentos, na área da saúde também, sempre bom lembrar o programa de saúde da mulher, todas as gestantes, repasses ao Hospital Ouro Branco. Na área da educação, 3 ginásios, Vini, ginásio de primeiro mundo, na Teobaldo Close, na Alfredo Schneider, na 24 de maio, lá no loteamento 8. Na agricultura, aquilo que a gente já falou antes, dos investimentos feitos. Na água do bairro Teutônia, Vini, uma ação histórica. Os moradores do bairro Teutônia sabem da conquista que foi de municipalizar a água. O Hospital Velho do bairro Teutônia. Assim, Vini, eu já tenho certeza que já passou 1 minuto e meio. Eu só te dei umas rápidas pinceladas, porque foram muitas ações. Muitas vezes as pessoas, mas o prefeito só fez asfalto. Não, negativo. É só fazer uma retrospectiva. Nós fizemos 2 livros, Vini, de prestação de contas. Ali é barbada, é fácil de olhar o que foi investido na educação, o que foi investido na saúde, na área da segurança pública, Vini. Veja bem, o prédio da Polícia Civil, fomos nós que desapropriamos aquele prédio e depois repassamos para o Estado, e o Concepro de Teutônia, junto com o Judiciário, fizeram melhorias no prédio da Polícia Civil, prédio da Brigada Militar, praticamente todo construído. Nós cedemos o terreno, nós repassamos 260 mil e o restante foi concluído pelo Concepro e pelo Poder Judiciário. Compra de caminhão para bombeiros voluntários, e sempre repassando recursos para os bombeiros voluntários. Então, muitas ações na área da segurança pública, educação, saúde, assistência social, 127 casas populares, Vini, no bairro Canabarro. Então, assim, certamente eu me esqueci de várias e várias coisas. Exato, mas eu acho que tudo passa por a mesma palavra de sempre, prefeito? Equilíbrio, que, como eu disse, quando me perguntarem qual foi o principal papel da gestão do Renato Ayrton Altman, eu vou responder isso para onde eu passar, que é equilíbrio. Prefeito, muito obrigado, seja sempre bem-vindo a Tirol, tem chimarrão circulando por aí nos nossos bastidores, fique à vontade, nos visite, sucesso da sua vida daqui para frente. Sobre pretensões políticas futuras, nem vamos entrar nesse detalhe, mas acima de tudo a palavra é agradecimento. Muito obrigado e até uma próxima. Vini, agradecer a oportunidade da Rádio Tirol e mandar um grande abraço a todos os nossos munícipes. Acima de tudo, no aniversário do município de Teutônia, dia 24 de maio, que a gente confraternize, que a gente abrace este município tão importante, não só para nós teutonenses, mas para todo o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso país. Obrigado, Vini, pela oportunidade. Muito bem, ex-prefeito Renato Ayrton Altman foi o nosso convidado de hoje do Espaço Empreender, que retorna sábado que vem, gente. Bom final de semana, boa semana e até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.